Estamos aqui para mais uma live, tá? Que nós vamos falar sobre uma coisa interessante, sobre Enneagrama, mas um Enneagrama voltado para vendas, tá? Nós vamos estar aqui com a Luana Petri. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Só estamos aguardando aqui a Luana. Treinamento de Enneagrama para vendas de alto padrão. Então, hoje nós vamos estar discutindo um pouquinho e o que é, desmistificar um pouquinho o que é esse Enneagrama, né? Mas é voltado para esse segmento de vendas, tá? Isso. Então, meu nome, para quem não conhece, sou Frank Onjo, trabalho com coach executivo em company, né? Também trabalho com consultoria justamente na parte de estruturação de áreas comerciais. Então a gente está trazendo esse tema porque é um tema interessante, né, Luana? Tá? Isso. Então, é um tema Luiz Mauro, como é que está aí? né? Tudo bem? O Luiz Mauro entrou agora, como é que é? Subiu a bolsa ou fechou? Tá em 105 mil que eu vi aqui a última vez aqui. Tá? Me diz uma coisa, vamos lá. Nosso colega, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar, vai ser uma live de uns 30 minutos, tá? E vamos lá algumas perguntas que eu gostaria. Antes, Luana, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aqui. Tá? Claro. Como é que tá? Conta um pouquinho a sua história. Tá. Então, meu nome é Luana Petri. Eu estou com a GLC Petri há mais de 1 ano e meio, tá? E fui me especializando na parte de Enneagrama para vendas de alto padrão. Por que de alto padrão? Porque a experiência gerada que a gente precisa gerar para o cliente, ela tem que ser uma experiência de alto padrão. Porque hoje em dia, a gente não gosta de quem vende algo, mas a gente adora a sensação de comprar algo que a gente realmente precisa. Então, é através desse meu trabalho que eu consigo capacitar equipes comerciais para que elas consigam atingir esse nível de experiência com o cliente. Entendi. E me diga uma coisa, Luana, o que realmente é o Enneagrama? Que eu já li alguma coisa sobre o Enneagrama, mas assim, na prática, assim, as pessoas que são leigas nesse assunto, o que é o Enneagrama? De onde surgiu esse Enneagrama? Certo. O Enneagrama, ele é um símbolo de 9 pontas, tá? Que ele é utilizado através de uma metodologia para mapear personalidades humanas. Mapear a personalidade humana através de padrões de comportamento, padrões de formação corporal, tá? Para que a gente consiga ser mais assertivo. Normalmente, no mercado, muitas instituições trabalham com a metodologia do Enneagrama voltado mais para autoconhecimento, para a questão mais espiritual. O meu Enneagrama, eu tive toda essa base de autoconhecimento e eu que desenvolvi a metodologia de abordagem do Enneagrama para vendas, tá? Então, eu adaptei o Enneagrama de acordo com a minha experiência, já treinei mais de 450 líderes, empresários, tá? Então, a partir da minha experiência e também do meu tato com o Enneagrama no dia a dia, eu consegui desenvolver uma metodologia com base no Enneagrama para vendas. Olha só que interessante, né? E porque realmente o Enneagrama, fale um pouquinho mais, porque são 9 pontas, né? Porque o Enneagrama serve muito para autoconhecimento realmente, né? As pessoas ficam, puxa, né? Eu tenho o 7, né? O 9, né? Fale um pouquinho rapidamente. São 9 perfis. A gente brinca, né? Que depois que a pessoa faz o Enneagrama, a gente fala Enneagramês. Porque a gente identifica as pessoas como tipo 1, tipo 2, os 9 tipos do Enneagrama. Cada um desses tipos tem toda, claro, uma estrutura teórica por trás que sustenta, tá, essa identificação. A gente entra tanto no padrão da infância, qual é a ferida emocional de criança que a gente formatou, e como a partir dos nossos 3 meses de vida a gente começou a criar padrões para fugir dessa dor da ferida emocional. Então, o nosso padrão de comportamento, que a gente estuda no Enneagrama, esse nosso tipo, ele tem uma estrutura desde lá da nossa infância. Então, ela está muito enraizada. Uma pergunta muito frequente que me fazem:
Luana, com o tempo, a gente pode mudar o nosso perfil? O Enneagrama, de acordo com o Enneagrama, não. Porque imagina uma árvore. A árvore, ela tem a sua raiz. Imagina que a raiz é a ferida emocional da pessoa. É a maneira como, nos primeiros meses de vida, lá na primeira infância, ela entendeu o meio. E a partir daí, ela busca mecanismos para não entrar em contato com essa dor da ferida emocional. Então, ela formata um padrão de fuga. Ela se vicia em uma emoção específica, que é, então, o nosso tronco. O tronco dessa nossa árvore. E, então, os outros galhos em cima da nossa árvore são todas as outras 8 emoções que restaram. Todos nós temos as 9 emoções do Enneagrama, tá? Só que elas estão de maneiras desequilibradas, presentes no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, tá? Então, a gente utiliza esse desequilíbrio, tá? Dessas 9 emoções a favor nas negociações, nas nossas vendas, assim como também para a gente consegue neutralizar esse vício emocional, que é esse nosso padrão de comportamento principal, para que a gente consiga transmitir uma autoimagem, a gente consiga alcançar os nossos objetivos de uma maneira mais assertiva. Tá. E como é que o corpo da pessoa ajuda a gente a vender para ela? Qual é a correlação que tem o Enneagrama com a questão corporal? Isso que eu quero entender um pouquinho. Quando eu falo sobre a questão corporal, vamos entender a primeira diferença entre linguagem corporal, que é muito disseminada e encontra em muitos treinamentos, e formação corporal. A linguagem corporal é como a pessoa se senta, para onde que ela olha, como ela se comporta. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é na formação do corpo da pessoa. Porque lembra que eu falei que lá nos 3 meses de vida a pessoa já se fixou numa ferida emocional e ela começa a desenvolver padrões de comportamento para fugir? Então, a partir daí, o nosso corpo, ele começa a se moldar de acordo com essas nossas emoções, de acordo com a nossa emoção principal. Por exemplo, quem está fixado na emoção do medo, que é lá do tipo 6 do Enneagrama, que é o perfil mais ansioso do Enneagrama, que são os precavidos, questionadores, essas pessoas, elas todas têm um traço em comum. Elas têm uma maior concentração de energia na testa, por isso elas desenvolvem com mais facilidade linhas de expressão na horizontal, tá? A distância entre a pálpebra móvel e a sobrancelha é maior, porque é o movimento de como se elas estivessem que estar sempre atentas a tudo que pode colocar em risco a sua motivação básica, que é sentir-se seguro. Assim como também... Olha só que interessante. Assim como também os lábios dessa pessoa, o lábio superior é mais fino que o inferior, o corpo normalmente ele é mais estruturado por inteiro, porque como é o perfil mais ansioso, ele tem estrutura para suportar essa energia tão grande de ansiedade. E assim a gente vê de todos os perfis. Cada perfil, ele tem uma formação corporal muito específica. Os participantes, depois que eles veem essa parte corporal, eles falam, gente, como que eu não percebi que essas pessoas que fazem isso e aquilo, o corpo é assim. É muito característico, se torna muito evidente. E esse é o principal ponto que a gente utiliza na hora da venda. Por quê? Quando eu chego no cliente, normalmente nós que estamos à frente da área comercial, a gente tem em torno de 15 a 30 minutos, no máximo 1 hora, para a gente encantar o cliente e a gente conseguir persuadir ele a um fechamento conosco. Então, a gente precisa ter uma estratégia muito rápida, se adequar muito rápido. E nessa parte de formação corporal, o Enneagrama ajuda muito a gente a identificar como eu vou vender a minha ideia, como que eu vou negociar com esse cliente através do corpo. Eu falo que deixa eu só completar aqui. Oi, Miriam, tudo bem? A Miriam aqui é uma excelente gestora de vendas aqui, impressionante, né? Ela tem uma história legal. Eu quero fazer uma live contigo, hein, Miriam? Tá? Vamos lá. Que legal. A gente estava falando do corpo, né? Então, eu costumo falar que o que o cliente não quer que você saiba, o corpo dele está gritando para você saber.
Então, o cliente que tem tendência a procrastinar, que tem dificuldade em decidir na hora para fechamento com você, o corpo dele dá sinais, dá dicas pela formação. Normalmente, esses clientes que têm uma atitude de procrastinação em relação a uma decisão, normalmente eles têm uma barriga mais voltada, quando engorda, no caso, tem uma barriga mais voltada para frente, eles têm uma tendência a ter mais papada, ou o pescoço ele é mais largo, ou ele é mais juntinho, tá? Isso indica pra gente que com essa pessoa eu preciso ser muito mais incisiva no fechamento, porque naturalmente ele tem uma dificuldade em se posicionar, em decidir. Por quê? Porque ele tem medo do conflito futuro em relação àquela decisão. Porque de repente você tem que acabar decidindo por ele, né? Isso, exatamente. Interessante. Então, sabe que você... O Enneagrama ajuda. Sabe que isso aí tem muita correlação, não é bem correlação direta, mas se você, não sei se você já tem conhecimento de grafologia, que é aquela questão de... Existem pessoas, só que o problema de fazer um assessment grafológico demanda muito tempo, né? Mas existem algumas correlações aí de como é que essa pessoa é mais extrovertida, se é mais introvertida, se ela é mais... Como é que ela coloca no papel as ideias, então tem uma coisa, então isso você está dizendo na questão corporal, né? Isso, na questão corporal, tá? Tudo isso tem uma base dos nossos 3 centros de inteligência, que é o centro de inteligência ativo, que são pessoas mais instintivas, que elas são mais da ação, né? A energia fica mais concentrada no corpo. Assim como também tem as pessoas do centro de inteligência teórico, que são pessoas mais racionais, mais analíticas, tá? Mais ansiosas também. Assim como também tem as pessoas do centro de inteligência emocional, que são aquelas pessoas que você precisa se sintonizar mais com elas, você precisa ter um rapport muito mais forte e se conectar mais com elas. Então, tudo isso entra como uma base teórica para eu conseguir bater o olho no cliente e eu fazer essa leitura de como eu devo agir com ele. Então, digamos assim, da cadeia toda que a gente estuda do Enneagrama, a questão corporal é a última, porque é a que mais se replica no dia a dia. Por trás disso tem toda uma base teórica. Agora, como é que é a estatística disso, né? Por exemplo, você tem uma base de um estudo que o tipo 1 realmente fizeram vários estudos e realmente tem essas características, porque hoje em dia existem muitos assessments por aí que você tem as características, né? Analítica, tem o DISC, tem o Caliper, tem vários outros aí, né? E ele é muito mais assim, empírico pela experiência ou tem algum estudo em cima disso? Ele por enquanto, ele é empírico. O que dá muita base é a questão de Reich, que é a concentração de energia no corpo, tá? A gente utiliza a partir dessa abordagem como um complemento no Enneagrama. Entendi. E me diga uma coisa, como é que você vê os benefícios práticos aqui no Enneagrama para a área comercial? Para quem, por exemplo, quem é um vendedor, quem é um gestor comercial, quem está toda hora lidando com vendas, né? Ele consegue, como é que você vê um feedback dos treinamentos que você faz? Realmente, eu depois que eu comecei a perceber isso, comecei a ser mais assertivo. Tem uma correlação direta? Tem, sim. Assertividade é a palavra-chave. Dentro disso, a gente consegue esmiuçar que normalmente é onde eu mensuro o retorno sobre o investimento, tá? O ROI, que é em relação à taxa de conversão, porque a gente consegue utilizar essas técnicas para a gente conseguir tanto neutralizar o nosso perfil durante a venda, aquilo que está sabotando, impedindo, emperrando a nossa venda, assim como também identificar o cliente de maneira muito mais rápida e assertiva. Então, isso acaba tendo um reflexo direto na taxa de conversão, no valor financeiro agregado das nossas vendas, tá? Na diminuição de taxas de cancelamento das nossas vendas, assim como também eu tenho uma alta procura em relação a pessoas que estão à frente da área comercial que querem atingir um público alta renda. Então, a gente mensura isso através de conquistar tanto a maior taxa de conversão, assim como também conseguir
penetração em uma região nova, numa rede de contatos. Então, tudo isso a gente faz a mensuração. O Enneagrama ele é altamente adaptável à realidade de negócios das empresas. Então, a gente consegue abrir um leque de possibilidades para a gente voltar o Enneagrama prático de uma maneira muito abrangente. O Enneagrama, entrando nessa questão de benefícios, ele não serve apenas para mapear a personalidade humana. Através do Enneagrama, eu também consigo mapear qual que é o padrão cultural de decisão, de comportamento, por exemplo, de uma empresa, de uma região, para que eu consiga ser mais assertivo. Um exemplo, eu atendi um treinador que ele era de São Paulo e ele se mudou para o interior aqui do Paraná. O que acontece? A região do interior do Paraná e São Paulo tem culturas comportamentais diferentes. São Paulo é um ritmo muito mais acelerado, tem mais opções, né? O ritmo lá é diferente. O padrão de decisão é totalmente diferente. Eles querem o quê? Coisa prática, resultado, atalho para o sucesso e vai. Já no interior, são pessoas que são mais cautelosas. Até pela cultura ser mais de colonização alemã, logo lá precisa ter um outro pitch de vendas. Então, a gente consegue analisar o padrão cultural daquela região para a gente adequar o pitch de vendas. Assim como também tem apoiado pessoas que estão criando startups e chegam na etapa de buscar investidores. Eles fazem tanto a análise do Enneagrama corporal do investidor que eles pretendem atingir, né? Assim como também a gente esmiuçar qual que é o padrão da startup e como apresentar isso de uma maneira assertiva para aquele investidor. Isso aí basicamente ajuda a conhecer o cliente, né, de uma forma que você consiga fazer um scanner, uma leitura que você está querendo dizer, né? Isso. Que eu não preciso nem estar pessoalmente. Se eu estou, por exemplo, eu recebi a referência do cliente, eu faço uma pesquisa rápida nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, eu consigo, pela foto, até mesmo do WhatsApp, eu consigo ver onde ele tem concentração de energia, eu consigo identificar qual que é o principal padrão de comportamento dele. Assim, eu já consigo montar a minha estratégia para eu já chegar de maneira bem assertiva para ele. Olha só que interessante, quer dizer, tem uma correlação, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do TED, sabe aqueles TED de vídeo, né? Tinha um pesquisador que estava vendo a correlação do sentimento da pessoa, dependendo se a pessoa está saindo de um relacionamento, o coração muda de forma. Achei uma coisa interessante, né? Então, quer dizer, indo um pouco nessa lógica, quando você tem a personalidade da pessoa, ela muda, não sei se muda ou fica naquele que de energia, e você forma a forma do corpo, né? Nesse sentido que você está querendo dizer que o Enneagrama te ajuda a correlacionar, né? Isso. No Enneagrama a gente também consegue ver quais são os níveis de estresse das pessoas. Então, tem níveis de desenvolvimento, que são os mais ideais, né? Que a gente busca neutralizar o nosso vício principal. E tem os níveis de estresse, que são as pessoas que estão em alto nível de estresse. Quais são os comportamentos que elas têm quando estão em estresse? Então, se eu chego um cliente, eu vejo que ele está sendo agressivo, por exemplo, dentro do padrão que eu identifiquei na questão corporal, eu já sei que ele está em um alto nível de estresse. Então, eu sei que eu preciso ter uma estratégia muito mais assertiva para não manter ele no estresse na hora da decisão da venda, por exemplo. Olha só, interessante. Essa questão de vendas tem muita coisa que a psicologia acaba ajudando muito, né? São ferramentas que o vendedor precisa não só saber vender, saber o produto, características do produto, como fazer um pitch de venda, mas se ele tem essa habilidade de ter uma sensibilidade nesse sentido, vai ajudar. Sim, né? Com certeza. Isso vai impactar. E você tem feito muitos cursos aí, Luana? Como é que tá? Como é que tá esse? Eu vi que você estava fazendo bastante inserção na Band lá, né? Então, foi uma experiência bacana, né?
Legal, sim. Agora eu tô... Inclusive, amanhã vai ser o treinamento lá do nosso colega Flávio, na Pixel. Na Então, Pixel. amanhã tem treinamento. legal. Todo mês tem treinamento. Os formatos de treinamento que eu faço normalmente são em grupos. Grupos de até 4 pessoas. Porque daí, assim, eu consigo manter um alto nível de acompanhamento em sala, de acompanhamento pós-treinamento também, tá? Porque eu faço o Enneagrama, eu separo ele em 3 etapas. Primeiro é o diagnóstico, onde eu entendo as dores e a gente elenca quais são as áreas-chave de resultado que a gente vai mensurar, o ROI. Segunda etapa é o treinamento intensivo, eles totalizam 12 horas de treinamento. E a terceira etapa ela é dividida em 3 partes, que são os acompanhamentos individuais da turma, tá? Individuais para a gente mensurar resultado. Olha são só. Desses acompanhamentos que eu consigo voltar ainda mais a metodologia do Enneagrama para a realidade de negócio daquela pessoa. Por isso ele é altamente adaptável. Legal. Beleza. Bom, falta mais um pouquinho aqui. O que dicas que você daria para a pessoa que está querendo iniciar sobre esse tema? Tem alguma dica? Ou você vai fazer algum curso assim aberto ao público? Como é que tá? Tá. Uma questão que normalmente as pessoas quando falam sobre Enneagrama elas vão fazer, que foi o meu caso lá atrás, antes de eu fazer Enneagrama. Entra no Google lá e teste de Enneagrama para saber qual que é o perfil, né? Quando eu faço o teste, o Enneagrama presencial, a gente analisa não é o que a pessoa faz, e sim o porquê ela faz. Então, a minha dica principal é você que está aí assistindo, começar a perceber o que está por trás daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho dificuldade em posicionamento. Opa, isso é uma característica. É o quê? Dificuldade em posicionamento. Mas o que está por trás disso? O que está por trás é porque eu tenho medo de desagradar as pessoas, de não ser mais amigável. Eu tenho medo de perder a admiração dessas pessoas, ou eu tenho medo de perder a segurança e o apoio dessas pessoas, ou eu tenho medo de causar algum conflito. Então, veja, quando eu faço um teste online, o que analisa? Analisa só o quê? Que é dificuldade em se posicionar. Não consegue abranger e analisar o porquê você faz isso. E na turma presencial, na identificação, a gente leva muito em consideração o porquê você faz aquilo que você faz, tá? Que é a base principal do seu padrão de comportamento, que é a emoção que você está viciado. Então, por isso, Frank, eu separei alguns livros aqui para mostrar para vocês como dicas para quem quer conhecer mais sobre o Enneagrama, tá? Que bacana, vamos ver. Que é mais para autoconhecimento, é esse daqui. Tá cheio de esse eu vi. A Sabedoria do Enneagrama, tá? Aqui ele fala sobre o padrão comportamental da infância, a ferida emocional, como que é formado, as dependências e distúrbios alimentares de cada um dos perfis. Ele é muito completo. É o carro Ele é bem denso, né? É um livro bem denso. É um livro bem denso, né? Eu li esse livro, é bem... Tem muita informação. Ele é muito completo. Para autoconhecimento, ele é sensacional. O outro são para líderes, pessoas que estão conduzindo áreas comerciais, que é o Enneagrama para líderes, tá? Por quê? Aqui já entra mais na questão profissional. Como dar feedback para cada perfil. Qual que é o ambiente de trabalho de cada perfil, tá? O estilo de liderança de cada perfil. Então, aqui já entra muito mais numa questão mais profissional mesmo. Então, esses 2 livros são os que eu recomendo para quem está começando agora a entender sobre Enneagrama. Primeiro esse daqui para autoconhecimento e depois esse daqui para a questão profissional. Que legal. Legal, Luna. E para quem quiser te conhecer ou te mandar um WhatsApp ou mandar uma mensagem, como é que as pessoas conseguem te achar? Tá. Através do meu Instagram, tá? Podem entrar em contato através do Instagram.
Através do site também, é www.glcpetri.com. Lá vai ter a aba para você entrar na parte de consultoria, que lá vão ter mais informações sobre o treinamento, sobre o Enneagrama, ou também pelo meu WhatsApp, tá? Que tá na minha descrição do Instagram ali. É só clicar aqui e vai lá direto. Legal. Bacana, Luana. Então, ó, nós temos um pouquinho aqui, mas olha, obrigado por ter colaborado assim, um pouquinho nessa nossa live. Eu sempre posso trazer coisas interessantes para o público, né? E depois essa nossa conversa vai estar lá, se der tudo certo com esse gravador de vídeo, né? Sim, a gente consegue recuperar e postar. Posta lá, lá no YouTube, tá bom? Sim, verdade. Legal, Frank. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também a quem está assistindo, acompanhando. Quem está assistindo. E terça-feira estamos lá, né? Terça-feira vai ter. Exatamente. Nós vamos estar no primeiro momento de educação. Quero ver o que eu vou falar no momento de educação. Que legal. Verdade. Nosso coordenador de educação. Tá bom. Legal. Beleza. Certo, Luana, muito obrigado, tá? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.